E agora? Como é que eu planto se eu não tenho espaço, se eu moro na cidade? Esse é o tema que a gente vai conversar aqui hoje, e eu queria convidar você para fazer uma caminhada. A gente vai montar uma série a partir de hoje sobre plantio, sobre motivos, coisas, e vou contar muitas histórias e mostrar muitas cenas e fotografias. Antes, porém, de eu começar, eu queria te pedir, como sempre, para você dar o seu gostei aí, clica no joinha, ativa as notificações, por favor, deixa seu comentário, compartilha com quem você acha que isso pode ser útil e vamos tocar em frente. Bom, como você pode ver, eu mudei alguma coisa aqui no cenário, no jeito de filmar, e eu pretendo diminuir um pouco o tamanho dos vídeos também, porque eu sei como é que é. Apesar de a gente poder falar 2, 3, 4 horas sobre cada tema desse, e eu sinceramente falaria com muita tranquilidade com você, eu sei que nem sempre as pessoas, se elas foram se acostumando a ouvir alguma coisa que seja muito maior do que 15, 20 minutos. Eu vou tentar manter esse vídeo num tamanho menor. Bom, o tema de hoje, e eu gostaria muito de saber da sua opinião, vai ser começando a plantar, né? Começando o seu plantio a partir de uma realidade de alguém que está num apartamento e que não tem espaço nenhum. Quando a gente está na cidade, quando a gente está nesse desafio de plantar, a gente tem 3 problemas fundamentais. A gente não tem tempo, a gente não tem espaço e às vezes a gente, mesmo quando tem espaço, não tem solo. Então, todas as vezes que a gente for falar daqui para frente, a gente vai abordar o tema olhando para tempo, espaço e solo. Bom, nesse momento que eu estou gravando, dia 5 de maio, a gente está no meio de uma pandemia que de repente deu tempo para todo mundo. Eu sei que tem gente que está em casa falando, puxa, eu estou precisando de mais horas para muita coisa que eu trabalho, mas na verdade, agora você tem tempo, você está em casa. Mas pode ser que você não tenha espaço nenhum, você mora num apartamento pequeno. E já me perguntaram, assim, qual o tamanho da área ideal, por onde que eu começo, quanto que eu preciso, quantos hectares eu devo ter, ou quantos metros quadrados eu devo ter. E olha, não é essa a pergunta correta. A pergunta correta é quanto você quer dar um passo no sentido da emancipação. No vídeo passado, e se você não assistiu o vídeo passado sobre o lixo, eu queria recomendar fortemente que você pare aqui, volte lá e assista. Porque o grande motivo da gente fazer isso tudo, e se você quiser voltar mais 2 ou 3 vídeos para trás, você vai entender melhor, é se emancipar. Não é ser autossuficiente, não é produzir toda a minha comida, mas é me libertar de um sistema que me escravizava, que escraviza muita gente e que eu sei que é um terror, porque você começa a olhar qual é o sentido do que você faz. Bom, nesse vídeo eu vou começar a dar passos de mostrar para você como você se emancipa, e essa emancipação não vai acontecer como se você recebesse uma alforria no dia seguinte, o que eu faço e estou com a minha vida livre na mão, não. A emancipação é uma construção, é um processo lento e gradual que cada um começa da onde está, com aquilo que tem na mão. Não tem idealização, não tem um modo ideal, não tem uma quantidade necessária. Mas vamos lá para o prático. Bom, falando em ser prático, eu queria dizer uma coisa para você. Esse vídeo não é um vídeo de técnica. Se você falou, eu vou lá ver quais são as técnicas que eu uso no apartamento, olha, sinceramente, isso ia ser chover no molhado. Tem um monte de técnica que você pode achar na internet. Como eu já falei, a gente está preparando um curso EAD sobre hortas em espaços pequenos e com certeza a gente vai se dedicar muito à técnica, bem direto nesse curso, mas aqui que é de graça, aqui que é bacana, aqui que é o importante, eu vou trabalhar valores, princípios, porque é o seguinte, não adianta você tentar mudar o seu comportamento ou você mudar a sua perspectiva de vida, se os seus valores, se os seus princípios, se as suas motivações não tiverem transformadas, não tiverem passado por um processo de mudança de jeito de pensar. E é sobre isso que eu vou falar. O que eu preciso ter de ferramental interno, pessoal, quais são os pontos importantes para que eu possa fazer alguma diferença? Bom, vamos falar. Espaço, que é o grande problema, já que tempo nesse momento você tem, espaço, você resolve de 1000 maneiras.
uma latinha, uma botina velha, uma gaveta, um troço de plástico, um vaso sanitário usado, qualquer coisa que você possa colocar numa região onde essa plantinha tem acesso a pelo menos 4 horas de sol por dia, você vai começar a transformar a sua realidade. Quando eu fui começar, eu comecei de um processo, eu vou contar a minha história. Eu vinha angustiado, eu passei a minha vida inteira, nossa, me sentindo um prisioneiro, sabe? Me sentindo um cara em que minha vida não fazia sentido. Eu amava a natureza, eu amava profundamente, eu tinha uma ideia fixa de ir para o campo, mexer com terra, cuidar do solo, fazer alguma coisa desse tipo. E, cara, eu vivia reclamando da minha vida. Eu ia para o meu consultório, eu estava estressado, eu não estava feliz fazendo o que eu fazia e vivia reclamando que eu não tinha um espaço, que eu tinha que arrumar ou dinheiro, eu tinha que arrumar uma condição qualquer de ir para um lugar onde eu pudesse plantar, colher, fazer minha comida e viver outra vida. Um dia eu me dei conta de que eu era um danado de um idiota, porque eu tinha terra. Eu morava num apartamento e o espaço que eu tinha nesse apartamento era uma área de 20 centímetros por 2 metros. Né? Tinha 20 centímetros por 2 metros, que era um balcão, e eu morava na parte de trás do prédio. Não era particularmente privilegiado com o sol, mas teve um dia que eu tenho que confessar para você, eu caí de joelho diante daquela terra feia que estava ali, que nunca tinha sido cuidada e tratada. E eu falei, puxa, como é que eu reclamo e peço e planejo e desejo um lugar grande para eu plantar se eu não dou conta de 20 centímetros por 2 metros? Que é nada, é 0,60 centímetros quadrados aí que você vai ter. É muito nada, é muito nada. E eu não dava conta daquilo. Eu falei, cara, eu tenho que tomar vergonha na minha cara. E comecei a primeira atitude que eu queria te recomendar. Pega qualquer porção de solo. Pode ser um solo numa latinha, pode ser que você tenha um cantinho no seu apartamento como eu tinha, pode ser que você tenha alguma coisa como a que eu vou te mostrar daqui a pouco. Que fala, eu vou cuidar desse solo, cuidar do solo, alimentar o solo. E eu comecei. E você vai ver nas fotos que vou colocar aqui, que quando eu comecei a fazer isso foi gerando um impacto tão grande que eu comecei a colher alface, rúcula, cenoura, morango e um monte de coisa, porque eu comecei a cuidar do solo com aquele lixo que no vídeo passado eu te disse, eu comecei a cuidar do meu lixo. Bom, agora o resultado do meu lixo ia para dentro de um pedacinho de solo que eu comecei a cuidar e alimentar, lembrando, né, e é muito interessante que na tradição que eu sigo, esse solo no hebraico, ele tem um nome, né? Esse solo que você fertiliza, que você planta, o nome dele é Adamá, né? Que vai dar origem à palavra Adam, que quer dizer ser humano. E então, assim, a terra que está ali, Adamá, é a mãe do Adam, entendeu? Assim como no latim, né? No latim, aquele solo preto é chamado humus, não é o humus de minhoca, é humus, é a palavra solo negro, solo fértil. Isso vai dar origem à palavra humano. Eu falei, cara, é isso, né? Eu vou cuidar da minha mãe. E eu comecei a cuidar da Mãe Terra. E foi impressionante que os primeiros frutos que eu colhi, de fato, nasceram espontaneamente. Eu me lembro de um pé de tomate, do qual eu tirei inacreditáveis 8 quilos de tomate. É uma pena que eu não tenho nenhum, procurei, mas não tenho nenhuma foto dessa época. Era um pé de tomate gigante, que ele ficou com mais de 3 metros, era uma teratologia aquilo ali, né? Era teratogênico aquele pé de tomate, e ele cresceu muito e eu tirei, sinceramente, quase 8 quilos de tomate desse pé de tomate, que nasceu sozinho, porque eu enterrei lixo, né? Então as primeiras coisas não fui nem eu que plantei, foi simplesmente o desejo de cuidar da Mãe Terra. Mas você vai ver nas fotos aí, que no 5º andar, num lugar que não pegava muito sol, eu consegui desenvolver um jardim que me fazia e enchia a mesa. Eu comecei a perceber que era possível. Depois aquilo foi se expandindo para o resto da varanda e acabou que a gente tinha muita verdura orgânica, né? E você vai ver a foto aí da minha filha pequenininha segurando um pé de alface americano que eu duvido que você ache no mercado. Aquilo foi cultivado num apartamento pequenininho. Então,
Primeira coisa que eu vou deixar como dica para esse vídeo é: cuida da terra, cuida do solo, alimenta o solo e o solo vai te alimentar, porque é uma relação mãe-filho. Assim, quando você cuida da terra, a terra começa a cuidar de você e ela devolve isso em folha, flor e fruto. Bom, segunda coisa que você precisa fazer é acabar com todo e qualquer idealismo que você tem. E para isso, eu queria contar a história do meu amigo queridíssimo Ricardo Lenin. É a ele que eu queria dedicar o vídeo de hoje. O Ricardo é um curitibano, né, nascido aqui num bairro perto do centro e com uma memória afetiva com o solo dessa terra muito grande. E o Ricardo ficou muito conhecido alguns anos atrás porque ele morava num apartamento pequeno, num bairro aqui da nossa cidade, chamado Cristo Rei, e ele não tinha espaço, era um apartamento, eu não me lembro se ele morava no quarto andar, eu acho que era quarto andar, e ali não tinha nem um balcãozinho, não tinha nada. E você vai ver nos vídeos que o Ricardo fez uma coisa muito simples, ele olhou para o outro lado da rua e tinha lá um pedaço de calçada muito mal cuidado, né, seja pelo proprietário, seja pelo poder público. Era um pedaço de terra na calçada que não servia para nada. O Ricardo não se fez de rogado. Como ele tinha uma experiência de vida, de gostar de lidar com a terra lá com seu avô, de quando era criança, ele foi para lá. E quando você conversa com o Ricardo, ele fala: cara, não fiz nada demais. Ele é um cara muito na dele, né? É um antropólogo, é um cara que trabalha com populações originais, mas ele foi para ali e atravessou a rua. E aí é outra dica: sai de casa e mexe esse traseiro e começa a fazer alguma coisa, mesmo se você não tem nada. Se você quer chegar em algum lugar, se você quer chegar a ter uma propriedade, ou fazer um impacto, ou mudar alguma coisa, cara, primeiro passo, para de esperar as condições ideais e vê o que está ao seu redor. Foi o que o Ricardo fez. Você vai ver na foto como era a calçada. Aí ele desceu. Sabe o que ele fez? Ele começou a recolher tronco velho, começou a recolher lixo, resto de cozinha e começou a enterrar e cuidar daquele solo. Existe uma coisa que acontece que quando você planta, você chama gente. Quando você começa a fazer alguma coisa, as pessoas começam a vir junto. E ele começou a plantar ali na calçada algumas plantas alimentícias não convencionais e plantou algumas convencionais também, algumas plantas mais altas, plantas próprias para a calçada. E aquilo começou a virar uma horta de calçada do outro lado do prédio. Bom, aconteceu que alguém se incomodou com o que ele estava fazendo. Normalmente é um vizinho que acha que você não deveria cuidar daquele lugar que estava baldio antes. Ele foi lá, continuou o trabalho dele, alguém denunciou na prefeitura e foi a melhor coisa que aconteceu. Porque todos nós que éramos amigos nos mobilizamos e você vai ver nas fotos que a gente começou a ir lá todo fim de semana e as pessoas começaram a fazer pequenos mutirões e aquilo que o Ricardo começou fora do apartamento dele, que não tinha espaço nenhum, começou a verdejar e ficar lindo. Isso foi atraindo mais e mais pessoas. E várias pessoas começaram a vir visitar a horta. E esse movimento, a tentativa da prefeitura de fazer uma multa contra ele, levou o Ricardo a uma conversa com as autoridades da cidade. E isso gerou uma mobilização, uma revolta. Peraí, o cara está cuidando disso. Ao invés de alguém chegar lá e sair brigando, sabe o que a gente fez? A gente plantou mais. E eu me lembro da gente ir lá e tinha roda de bananeira, e tinha gente, criança. Eu não vou mostrar foto de criança aqui, porque eu não gosto de expor criança, acho que não devo e não vou fazer isso aqui. Mas começou a vir família, vizinhos começaram a descer, mais e mais resíduo começou a virar terra ali, e aquele lugar vai ficando lindo. Só que aí, mais do que isso mobilizou a gente que já vinha numa luta há muito tempo, e esse era o catalisador que a gente estava esperando, e nós propusemos a primeira lei de agricultura urbana do Brasil. E a gente mudou a lei de agricultura urbana aqui da cidade para incluir essas possibilidades. E hoje nós temos uma lei pioneira, hoje já tem outras cidades que passaram aí atrás, mas Curitiba foi a primeira a ter uma lei formal de agricultura urbana, e isso criou um novo personagem, o agricultor urbano.
Isso porque ele não tinha espaço, morava num apartamento, num lugar extremamente complicado. Se você conhecesse onde morava o Ricardo, de um lado passava a BR, do outro lado tinha uma trincheira, né, de passagem de carro, e era uma rua onde circulava a população de rua. E isso foi incrível, que a população de rua começou a vir para ajudar também. Não vinha para depedrar, vinha para estar junto. E aquilo foi atraindo gente, aquilo virou sessão de cinema na rua, isso foi chamando, e por fim, isso acabou recebendo um prêmio internacional, um prêmio da ONU, né, de Alimente Sua Cidade. E o Ricardo fez a diferença. Você deve ter visto já, enquanto eu estou falando aqui, essas fotos, e você vê que isso trouxe também arte, cultura, cinema, gente, influenciou um monte de pessoas que passaram a repetir isso em outros espaços da cidade e mudou a lei da cidade. Então, eu queria que você entendesse o segundo princípio que eu queria falar. Enquanto a gente pensa que a gente precisa de grandes políticas públicas que vão mudar alguma coisa, aprenda a revalorizar o trabalho do pequeno. Faz uma coisa pequena, mas acredita de verdade. Vai lá e faça isso por você poder afirmar a sua liberdade. Esse é um ato emancipatório. Não tenha medo da autorização que não lhe dão, da prefeitura que reclama, do vizinho que se enjoa. Vai lá, planta, mexe, faz alguma coisa e você vai ver que, como foi na minha casa ou na casa do Ricardo, as coisas vão mudar. Bom, para você conseguir realmente fazer com que isso aconteça, eu vou te dar as dicas. Primeira, rompa, faz um exorcismo na sua vida e elimina o idealismo. Qualquer idealização não vai te levar a lugar nenhum. Você só vai conseguir começar a plantar quando você romper com o idealismo e fizer uma opção preferencial pelo possível. Então, olha ao seu redor. Hoje, quando acabar o vídeo, o que é possível fazer? Cara, só dá para plantar numa latinha de tomate. Planta numa latinha de tomate. Uma botina velha. Uma gaveta. Onde é que bate sol aqui em casa? Onde que eu posso cuidar dessa plantinha? E começa a cuidar de uma plantinha. Vai dar problema, vai dar erro, você vai aprender. Segunda coisa, para de sonhar. Se você ficar sonhando, nada vai acontecer ao seu redor. Você não vai conseguir libertar da vida prisioneira que você vive. Para de sonhar e começa a fazer alguma coisa com a sua imaginação. Imagine soluções. Dicas do que você pode plantar, comece com coisas simples, uma cebolinha, uma salsinha. Uma dica bem legal, planta rúcula, que é muito rápido e muito legal. Planta rabanete, que é bem bacana. Ah, mas eu queria plantar punks. Se você conhece alguma, planta um peixinho, planta uma hora para nova, mas não começa tanto por aí não. Começa com o que você tem na sua mão de mais simples. Começa com esses temperinhos. Você vai começar a se emancipar da necessidade de ganhar dinheiro para comprar aquilo. E você vai trocar preço dessas coisas por um valor inestimável, um sabor impressionante. Bom, outra coisa, deixa de ser individualista. Troca ideia, troca semente. Tá ruim agora na pandemia para comprar semente ou para comprar muda? Vê quem tenha. Conversa com alguém, divide a bola com alguém. Esquece a ideia de autossuficiência. Você não vai estar começando um processo de plantio para se tornar autossuficiente, não. Você vai começar um processo de plantio para se tornar emancipado. Ponha isso na sua cabeça. Emancipação. Essa é a palavra de hoje, desse vídeo. E aí, se você começa a plantar, a fazer as coisas, trocar, dividir. Se você fizer um monte de latinha de cebolinha, eu garanto a você que você vai ter mais cebolinha do que você consegue comer. E você vai descobrir que a opção por fazer pequeno é o nosso quarto macete. Não tenha medo. Esse é o segredo do grão de mostarda. O grão de mostarda é uma sementinha pequenininha, mas quando ele cresce, ele toma conta do lugar. Né? É como o grão do amaranto, o grão de sementes muito pequenininhas, como a do Major Gomes, que cresce e explode e você não tem mais controle por onde ela se espalha. Bom, outra coisa, entenda que você, para plantar, você vai ter que respeitar o ritmo da sua cidade. Por exemplo, se você mora aqui na região sul agora, esse não é o melhor momento para você brincar de plantar coisas de verão. Então escolha de acordo com a estação. Nós estamos numa estação em que aquilo que é de verão, aquilo que gosta de calor, não vai crescer. Não adianta plantar tomate agora, berinjela agora. Não, plante coisas que vão crescer nessa época do ano. Quem sabe um rabanete, quem sabe uma beterraba,
cenoura vai bem nessa época. Como é que eu planto cenoura? Uma para cada garrafa PET, por exemplo. Numa garrafa PET você consegue tirar uma cenoura aí de uns 15, 20 centímetros. Já tirei algumas desse jeito. Cuida dela com muito carinho. Sol, água, equilíbrio. Vai alimentando a terra e eu garanto que ela vai te devolver. Outra coisa, foque em cultivar o solo. Ou seja, faça um solo rico. O pessoal me pergunta, bota calcário, bota isso, bota aquilo. Bota amor. Cuida disso. Coloca a sua casca de ovo ali, coloca o humus da minhoca, coloca aquilo que você vai tendo e vai vendo o que vai acontecer. Aprenda a se relacionar com o solo. Vá com calma. Outra coisa, busca o sol. Ah, mas aí minha casa não bate sol. Bom, vou te dar uma dica, se não bate sol, veja se no terraço do seu prédio não tem um espaço, vê se não tem um lugarzinho onde você pode levar suas plantas para passear. Eu fico olhando tanta gente que sai por aí passeando com um cachorro. Rapaz, eu vou mostrar para vocês ao longo dessa série, por exemplo, um carrinho de supermercado que a gente usa aqui, que a gente já plantou nele algumas vezes. E cara, se não tem sol na sua casa, estaciona o seu carrinho de supermercado e vai passear com o seu carrinho de supermercado por aí para ele pegar sol. Leva ele para um lugar, leva suas plantinhas para passear. Ora, você mora na sombra, você não sai para andar, você não pega sol, leva as plantinhas com você, bota num carrinho e vai, leva numa bandeja e começa. Você vai ficar o maluco das plantinhas, mas eu garanto que a sua emancipação vai começar a acontecer. Acredite no que eu estou falando. Bom, outra coisa é persistência e insistência. Eu conheço o Ricardo. Você vai ver agora um pouco mais, quando ele mudou do Cristo Rei, ele veio para um apartamento mais no centro, não tinha conversa, sabe o que ele tinha? Um muro. Ele tinha um muro na casa dele. Sabe o que ele fez? Um monte de canteiro de capilaridade, que vai ser uma das técnicas que a gente vai ver aqui também. Você deve estar vendo nas fotos agora o que aconteceu. Ele botou lá no canteiro, arrancou a grade que tinha e do muro, de um pé de muro de 20 centímetros, esse camarada começou a tirar comida, e comida que foi para a mesa dele. Lá daquela horta, você vai ver, e se já não viu, saiu pão, saiu raiz, saiu fruto, saiu pimenta, saiu um monte de coisa. Saiu prêmio e saiu uma lei. Acredita no que pode ser pequeno. Por fim, começa uma revolução. Uma revolução não começa quando você tem poder na mão, mas quando você tem vontade. Começa uma revolução hoje. E essa revolução começa quando você começa a plantar alguma coisa. Não fique esperando as grandes ideias e as grandes soluções. O recado de hoje é esse. Como sempre, eu vou recomendar livros. Eu vou recomendar um livro que você talvez até consiga ele em PDF, mas se não, esses sites aí, esses sebos virtuais, você consegue achar, que esse livro aqui é um clássico dos anos 70. O negócio é ser pequeno. Schumacher escreveu isso e você tem excertos do livro com certeza na internet. É um livro que tem sido meu livro de cabeceira há mais de 20 anos. É um livro fantástico e que vai te fazer entender que o negócio não é ser grande. O mundo não vai ser persistente, sobreviver por causa de coisas grandes, mas por causa da opção da gente. É um livro de economia, né? Mas é um livro fundamental para você ter na sua cabeça. O negócio é ser pequeno. Para quem quiser cavar sebo por aí, existem coleções como essa aqui, ó, muito antiga, dos anos 70 também. Chama-se Folhas e Flores, né? Jardins. Procura esse tipo de coleção que vai ensinar um monte de técnica, um monte de coisinha pequena, né? E se você tiver condição, né, existe um livro, eu comprei esse livro fora do país, mas num sebo também, né? Se chama The Ultimate Container Gardener, né? Seria o que há, né? O que há de último, o que há de melhor, né? Pro jardineiro de potinho, né? Então tudo pode virar um jardim para você. Pode ser até um pinico velho, pode ser um copinho que você não usa mais. Mas por favor, no vídeo de hoje eu te peço, começa uma revolução, planta alguma coisa e para de esperar as condições. Minha dica é só assim:
Se você está na região norte, veja se você está na estação úmida ou na estação seca. Se você está na região nordeste, veja como está o seu regime de água, sol e solo de qualidade, você tem muito aí. Se você está na região sul, procure quais são as plantas dessa época do ano que você está vendo esse vídeo e começa com as plantas da época. Não tenta ter o que você tem vontade, mas respeite, entre em sintonia de novo com o mundo ao teu redor. O mundo tem seu ritmo, tudo vai a seu tempo. Eu espero que hoje eu tenha te animado com essas fotos e o relato. E eu quero muito que você possa repetir aí e contar uma história um dia parecida com a do Ricardo ou com a minha. Tudo mudou porque a gente parou de reclamar, olhou para o que tinha, usou a imaginação e teve a coragem de mexer o traseiro da cadeira e fazer alguma coisa. Muito obrigado. Na quarta-feira tem mais. Até a próxima.